Realizar o sonho da casa própria. Quem não quer, hein? Mas antes de tudo é preciso negociar bem o preço, conhecer o imóvel e, claro, ter jogo de cintura para conseguir reunir toda a papelada que é exigida na hora de financiar o imóvel, na hora de fechar o contrato. Hoje já tem até empresas que fazem esse tipo de serviço, mas é preciso ficar atento para não gastar tanto com as taxas, como você vai ver agora no Bom Dia Economia. Em uma semana, Francisco pretende se mudar para a nova casa que acabou de comprar. Morar de aluguel nunca mais. Mas até realizar o sonho, Francisco enfrentou uma longa espera. Foram quase 5 meses desde que encontrou o imóvel até conseguir a aprovação do financiamento no banco. E os gastos com taxas e documentos também foram altos. Para transferência de documentação, de escritura, as taxas normais de prefeitura, cartório, eu gastei em torno de R$ 1.700. Eu imaginava que fosse menor. Ao saber da papelada que teria de providenciar para comprar o tão sonhado apartamento, Marcela também se assustou. Além dos documentos pessoais, declarações de renda e certidões negativas de quem vai comprar, é preciso correr atrás de documentos do imóvel, caso ele seja usado, e de quem está vendendo a casa ou o apartamento. Sem tempo para enfrentar filas em cartórios, fórum, prefeitura ou tribunal de justiça, a advogada decidiu procurar a ajuda desta empresa. Eu não tenho tempo de estar providenciando, estar saindo. Então, assim, para mim isso facilitou demais em relação também ao custo, em relação aos prazos e em relação à parte burocrática também. Especializada em consultoria e assistência cartorária, a empresa agiliza o registro e cópias dos documentos, mesmo aqueles mais difíceis e que dependem de cartórios de outros estados. O diretor diz que em 15 dias é possível deixar pronta toda a lista de documentos. Geralmente os gastos ele pode estar variando hoje de R$ 350, são os gastos nas taxas cartorárias que são solicitados. Conosco nós temos aí um acréscimo de honorários para a execução dessa pasta mais e pode estar girando entre R$ 150 e R$ 200. Dados da Caixa Econômica Federal indicam que de janeiro a junho deste ano foram fechados quase 22 mil contratos de financiamento de imóveis em Goiás e liberados R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A superintendente da Caixa orienta o comprador a procurar o banco apenas quando estiver com toda a documentação em mãos. Caso contrário, não será possível avaliar o pedido de financiamento. Ela mostra que pela internet é possível fazer uma simulação e verificar as opções de prazos, número de parcelas e o valor delas. A superintendente dá outras dicas importantes para economizar na hora de fechar o negócio, como optar pela amortização, que é a opção onde as parcelas vão sendo reduzidas gradativamente. A gente consegue perceber que a prestação começa a decrescer. Portanto, acho que a família precisa estar atenta e buscar contratar o seu financiamento nessa tabela SAC. Prestar atenção na qualidade do imóvel, na localização, na climatização, se ele é um imóvel habitável, se a torneira está funcionando, se a descarga está funcionando. Acho que tudo isso, para quem está comprando, precisa observar. Tudo isso e ainda se preocupar com a lista de documentos que você viu na reportagem dá trabalho, é enorme. Confira então aqui com a gente no telão quais são os documentos exigidos pela Caixa Econômica Federal para o cadastro de financiamento habitacional. Tem a ficha de referências pessoais, a carteira de identidade, o CPF, o comprovante de estado civil, no caso de solteiro, certidão de nascimento, no caso de pessoas casadas, certidão de casamento. Viúvos, é exigido certidão de casamento e certidão de óbito. No caso dos divorciados, certidão de casamento com averbação. É preciso apresentar ainda comprovantes de renda, os 3 últimos contra-cheques, extratos bancários dos 3 últimos meses, declaração do imposto de renda dos 2 últimos anos, além de comprovantes de endereço, 3 últimos comprovantes das contas de pagamento, que podem ser aí contas de energia, água, telefone, aluguel e carteira de trabalho.